esse momento e abençoar a vida delas, assim como seremos abençoados juntos aqui. E nós aqui quero convidar você, enquanto as crianças saem, a abrir a tua Bíblia comigo, ou ligar a tua Bíblia comigo, em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Hoje a nossa meditação, a nossa reflexão, a nossa mensagem está contida dentro desse trechinho do capítulo 15, que vai do versículo 6 ao versículo 11. João, capítulo 15, do versículo 6 até o versículo 11. Deixa sua Bíblia aberta ou ligada para que você possa, além de acompanhar a leitura, você possa recorrer a ela quantas vezes for necessário, para que esse texto ecoe no seu coração por diversas vezes e que o Senhor faça uma obra maravilhosa em nós essa manhã, através da palavra dEle. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, nos contando sobre essa evidência do que significa permanecer em Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Feche os seus olhos mais uma vez, queridos. Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida essa manhã. A Tua palavra é poderosa e eficaz para penetrar o nosso coração e a nossa alma e produzir em nós a fé necessária através da atuação do Teu Santo Espírito, para salvar a nossa alma do estado de condenação do pecado e para continuar produzindo em nós uma transformação que muitas vezes começa invisível aos nossos olhos, mas se torna visível para todo mundo. A Tua palavra é o instrumento do Senhor para nos santificar. Como o Senhor mesmo disse, a Tua palavra é o instrumento do Senhor para nos limpar. Deus, a Tua palavra foi lida. E eu peço em nome de Jesus que essa manhã, esses versículos que saíram dos lábios do Senhor, possam produzir salvação nesse lugar. Possam transformar a nossa história e a nossa vida. E possam, Senhor, levar de volta o nosso coração para o lugar onde nós nunca devemos sair, que é habitar a Tua presença. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O perigo da proximidade sem vida. É mais ou menos isso que esse texto vai nos conduzir nessa manhã. Um perigo importante, uma atenção que nós precisamos ter na conduta da nossa vida, e é para esse lugar que Jesus está conduzindo os seus amigos nos seus últimos momentos de vida.
Para você que está chegando agora, nós temos caminhado pelo Evangelho de João, e nós temos passado pelos seus capítulos e versículos, e nós temos, desde o começo do ano passado, nós temos caminhado e aprendido com esses textos tão profundos e densos desse Evangelho tão lindo, a respeito de quem Jesus é e o que Ele está fazendo na nossa vida. Nós agora, antes de virar o ano de 2025 para 2026, nós começamos o capítulo 15. E nos seus primeiros 5 versículos, nós fomos apresentados para uma imagem tão bonita, a imagem da videira verdadeira. Não sei se você conhece essa imagem, se você estava aqui com a gente no domingo passado, mas ali a gente aprendeu algumas coisas muito importantes, muito densas, para que a gente terminasse o ano de 2025 e começasse o ano de 2026 com uma palavra muito sólida no nosso coração: permanecer. Essa é a palavra ou verbo usado nesse texto, nesse capítulo 15, por diversas vezes. Se você ler o capítulo 15, você vai ver a repetição dessa palavra por muitas e muitas vezes. A ênfase de Jesus é muito clara e Ele está localizando o seu ensino de uma forma muito densa para nós. E nós aprendemos que permanecer é viver em união vital com Ele. Permanecer é a expressão visível da nossa união com Cristo, que não foi produzida por mim, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, mas é essa união que nós lemos em Efésios 1 e que acabamos de cantar. A união que faz parte, é fruto da obra de Jesus em nós. Fomos unidos em Cristo, por Cristo. E essa é uma condição de salvação que Ele nos deu, de graça. Você não precisa fazer nada, nunca precisou fazer nada para receber isso, e nunca precisará fazer nada para manter esse lugar de união com Jesus. Nós aprendemos que permanecer, o que Jesus está nos orientando, é o que sustenta a nossa vida espiritual, porque uma vez que estamos ligados à videira verdadeira, flui dessa videira a seiva ou a vida necessária para que os seus ramos vivam. E vivendo, deem frutos. E tudo isso acontece, irmãos, não pelo seu esforço. Não é pelo esforço das nossas mãos, mas é naturalmente pela obra de Jesus em nós. Pela obra que Ele já fez e continua fazendo em nós. É bonito perceber que nós estamos diante aqui de um texto tão denso e mas tão importante para a nossa caminhada cristã. Porque a permanência em Jesus, o habitar na presença de Jesus, é uma expressão de algo que já aconteceu em nós, dessa união. E nós estamos aqui diante de uma doutrina muito importante da nossa teologia, que é a união mística com Cristo. Aquilo que foi feito a cada um de nós quando fomos adotados como filhos, como Paulo diz em Efésios, quando fomos feitos filhos de Deus, é o fundamento da nossa vida, é aquilo que nós pisamos como chão mais sólido e firme, para que a gente possa redefinir todas as coisas que estão diante de nós. A união com Cristo é uma doutrina tão importante, porque ela nos mostra de uma forma tão central, que nós fomos unidos com Jesus em sua morte, unidos com Jesus na sua ressurreição, e estamos unidos a Jesus na sua vida. A Bíblia fala que fomos sepultados com Cristo, que ressuscitamos com Ele, e que a partir disso, algo que eu tenho repetido muitas vezes aqui, logo não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Jesus agora, pelo Espírito Santo, habita o nosso coração. Nós fomos unidos a Ele. E agora a nossa vida foi ressignificada completamente. E a pergunta aqui, que Jesus está provocando para os seus amigos e os seus discípulos, é uma pergunta muito densa. Por quê? Porque agora Jesus está preparando o coração deles para viver sem a presença física dele nesse mundo. Ele disse: eu estou indo embora.
E vocês agora precisam viver essa presença, continuar nessa união. Como? Mas não me vendo mais. E isso vai exigir de vocês algumas coisas. E vocês precisam prestar muita atenção nisso. E para entender tudo isso, a gente precisa compreender que essa união com Cristo é a raiz. A permanência em Jesus é o fruto que essa raiz produz. E a vida cristã diária, como a gente vive todo dia, é o resultado mais lindo de uma obra que não é sua, meu querido, mas que é de Jesus em você. E isso nos tira de uma zona perigosa, onde a gente acha que tudo é feito pelas nossas mãos e pelos nossos esforços. E nos coloca num descanso maravilhoso de confiar na obra de Cristo, que tem poder para nos sustentar e que prometeu que aquele que vem ao Pai nunca, prestaram atenção nessa palavra? Nunca será lançado fora. Aquele que ouviu a voz do Senhor, a ovelha do Senhor, jamais se perderá, porque o bom pastor não deixa. Esse texto nos leva para uma lição de vida muito densa e muito profunda para a gente começar esse ano. Como viver nesse mundo? Como entender tudo isso? Como aprender a densidade do que Jesus está explicando para os seus amigos e aplicar isso na nossa vida? E uma das primeiras ideias ou lições que esse texto nos mostra começa com uma advertência. Uma advertência solene, mas uma advertência real para aqueles que estão escutando sobre permanecer em Jesus. A advertência é essa vida aparente sem permanência. A advertência é um discipulado falso. E Jesus está falando exatamente disso com os seus discípulos. Nós lemos isso no versículo 6, dizendo assim. Vamos voltar no versículo 5 para a gente entender o contexto. Eu sou a videira, Jesus disse. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós vimos isso semana passada. Mas a partir disso, Jesus olha para os seus amigos no versículo 6 e diz assim: se alguém não permanecer em mim. Percebe o tom que Jesus colocou aqui? Jesus começa essa frase num tom de advertência mesmo. Uma advertência pastoral, amorosa, profunda. E ele está olhando para os olhos dos seus amigos e dizendo: existe uma condicional surgindo aqui. Existe uma realidade que vocês vão conviver com ela. E vocês precisam olhar a vida nessa perspectiva. Ele diz: existe um se não permanecer. E a gente precisa entender o que acontece quando esse se torna uma realidade, ou quando você convive com essa realidade próxima de você. Jesus está contando sobre isso e mostrando essa realidade, a realidade de um falso discipulado, uma realidade de uma pessoa que está próxima à videira, mas não está ligada nela. Ele parece galho, mas não é. Parece que está ali, mas não está. Parece que ele crê, mas não crê. Parece que ele é um homem tão bom, uma mulher tão boa, é um crente tão fiel, olha só que testemunho lindo. Mas lá dentro, no seu coração e no dia a dia da sua rotina, isso não é tão realidade quanto deveria ser. Ora, irmãos, por que Jesus está falando tudo isso? Vocês lembram que no capítulo 14, Judas saiu. O exemplo mais próximo e visível que aqueles homens, eles testemunharam, foi de um discípulo que caminhou com Jesus durante 3 anos. Foi chamado como eles foram chamados. Chamado para caminhar, para comer com Jesus, para repousar com Jesus, para viver os milagres, para ouvir de Jesus, para falar com Jesus, tirar as suas dúvidas. Judas viveu exatamente as mesmas coisas que todos os outros 11 viveram do lado de Jesus, não foi? E de repente, no meio daquela confusão
daquele cenário que eles estão agora, nas últimas palavras de Jesus antes da cruz, eles veem Judas, depois de 3 anos, se levantando da mesa e saindo, e agora de 12 eles ficaram com 11. E Jesus adverte, Jesus fala, Jesus mostra, Jesus aponta para Judas agora e mostra: existe uma realidade que vocês precisam ficar atentos. Ele disse: se alguém não permanecer em mim. E é algo real, e é algo perigoso, e é algo que nós precisamos olhar para a nossa vida nessa realidade, nessa análise. O verbo que Jesus usa aqui não é uma queda específica no caminho cristão, um erro que você cometeu, um pecado, como todos nós aqui fazemos. Não é uma fase de frieza espiritual, um tropeço momentâneo, não. Jesus está falando de algo que é contínuo, é uma realidade que sempre foi assim e continua sendo assim. Jesus não está falando de alguém que caiu, Jesus está falando de alguém que sempre foi, de alguém que nunca esteve, de alguém que nunca permaneceu. E o se não permanecer se torna uma evidência tão clara, tão óbvia, de alguém que nunca esteve unido a Cristo. Porque uma vez unido, você não perde isso. Uma vez salvo, você sempre será salvo. Uma vez habitado pelo Espírito Santo, você não cai dessa graça que Jesus Cristo te deu, mas Ele sustenta essa graça em você. Por isso Ele está mostrando a evidência de algo que é real, e que Ele já falou disso em outras vezes. Jesus não disse isso em outros momentos, sobre os fariseus, que esbanjam uma religiosidade externa, que mostram isso, parece que estão pertinho do Pai, mas quando Jesus veio, e eles que deveriam estar ali, proclamando e anunciando o Messias que chegou, eles simplesmente não reconhecem Jesus. E quando Jesus confronta os fariseus, os religiosos, os saduceus, aqueles daquela época que deveriam ser, mas não são, que pareciam estar na videira, mas não estão, que está tão próximo, mas não permanece, Jesus olha para eles e diz: ai de vocês, escribas e fariseus, ai de vocês, porque vocês se fazem uma coisa, mas são outras. Vocês pregam sobre entrar no reino de Deus, mas vocês não entram e não deixam as pessoas entrar. Vocês colocam empecilhos, colocam barreiras. Estavam ali, eram os religiosos da época, pareciam próximos da videira, mas não estavam nela. Jesus não disse isso em outros momentos sobre o joio que cresceria junto com o trigo, de forma tão coesa, de forma tão próxima, que parecia que o joio era trigo, e que o trigo se misturava com o joio, e que nós, seres humanos, jamais teríamos capacidade de separar o que é joio e o que é trigo. Não compete a nós também, mas que um dia Ele viria, e Ele separaria o que de fato é trigo, o ramo ligado à videira, do que é joio, aquele que está próximo, convive junto, vive junto, mas não é trigo. Jesus disse isso também, quando no Sermão do Monte, Ele fecha esse sermão no capítulo 7, e Ele olha para aquele povo ouvindo Ele e diz: queridos, muitos naqueles dias virão até mim, e chegarão a clamar por mim, dizendo: Senhor, Senhor, eu não fiz isso no seu nome, eu não fiz aquilo no seu nome, eu não expulsei demônios, eu não estava junto do povo de Deus, eu não frequentava os cultos aos domingos, eu era uma pessoa boa, eu fazia isso no seu nome. Parecia que estava na videira, parecia que era ramo, parecia que estava produzindo alguma coisa, estava próximo, mas não era. Porque a resposta de Jesus é muito clara. Para esses, naquele dia, eu vou dizer para eles: afastam-se de mim, porque eu não conheço vocês. Eu não tenho um relacionamento com vocês. Vocês nunca falaram comigo, vocês nunca desfrutaram da minha presença, eu não estou em vocês. Parece que é, mas não é. Jesus está olhando para os seus amigos assustado com a saída de Judas. Jesus está olhando para os seus amigos assustado com as palavras de despedida dele. Jesus está olhando para os seus amigos e dizendo: existe uma realidade de pessoas que estão próximas, mas que não permanecem.
Existe uma realidade de pessoas que parecem ramos, mas não são. Esse texto, irmãos, essa advertência, mostra para a gente uma realidade muito dura do falso discipulado, que desde a época dos discípulos de Jesus, dos primeiros discípulos, os apóstolos, ela existe até hoje. Pessoas que convivem conosco, que vivem uma religiosidade assídua, que vive algo como uma metodologia de se conseguir chegar até Deus ou viver Deus. Existem pessoas que estão buscando o amor de Deus e a salvação nas obras que elas praticam, nas palavras, nos atos, nas atitudes, como se isso fosse o que fizesse Deus a salvar ou amar mais essas pessoas. Existem pessoas na nossa era sofrendo, e sofrendo muito, por um legalismo imposto, dizendo que você é salvo pelo que você faz. É o seu esforço, é as suas mãos, são as suas obras. Existem pessoas que choram à noite quando caem em pecado, mas não porque estão arrependidas, porque estão com medo do inferno. Existem pessoas que somem de Cristo quando cometem alguma falha, que nunca mais pisaram numa igreja depois que caem em pecado. Existem pessoas que vivem o pecado num cinismo terrível, como se aquilo não ofendesse a Deus, não machucasse o coração de Deus, como não ferisse o que Deus é. E continuam a vida como se tudo tivesse bem. Hoje uma das frases mais ouvidas na nossa era é: "Tá tudo bem". Você já deve ter ouvido isso por aí. E a pessoa faz isso, mas está tudo bem, né? Todo mundo tem pecado, né, pastor? Está tudo bem, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, e a gente pega algo que é ofensivo para Deus, abaixa essa régua por nosso próprio esforço intelectual e trata o pecado como Deus não o trata. E quando você pergunta para a pessoa que estão vivendo esse tipo de vida, de preconceito, de ódio, de ira, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, essas pessoas muitas das vezes batem no peito e se dizem: sim, eu sou cristão, sim, eu acredito em Jesus, sim, eu creio nele, sim, eu sei, eu sou crente, eu odeio a igreja, mas eu sou crente, eu não quero saber de igreja, mas eu sou de Jesus. Eu faço as minhas orações lá em casa, eu leio a Bíblia sozinho. Já começou mentindo, né, gente? E quanto mais longe da igreja a gente fica, menos a gente vive a realidade disso na nossa solidão. Jesus está nos advertindo que existe um discipulado que é falso. Existe uma realidade triste, que é a realidade que Judas mostrou para aqueles homens. Existe uma realidade de pessoas que estão próximas, mas que não estão conectadas à videira. E a gente vai percebendo que Jesus está trabalhando algo no coração daqueles homens importantes com essa advertência. Não como uma palavra de condenação, mas como um processo que acontece naturalmente e que vai acontecer na vida deles. Porque se alguém não permanece, isso está evidenciando que aquela pessoa não é ramo, evidenciando que aquela pessoa não está em Cristo. Se alguém não permanece, não habita a presença de Cristo, é uma evidência que o seu coração não está unido a Ele. E ele diz: existe um processo que se desenrola depois disso. Essa pessoa será lançada fora, e ela vai secar. E depois que isso acontece, o apanham, lançam no fogo e queimam. Jesus está dizendo que existe um processo que se desenrola na vida dessas pessoas. Essas pessoas gritam e arrotam santidade e religiosidade na sua vida, mas elas não produzem fruto. Elas secam. Elas não se transformam, ou não são transformadas, melhor dizendo. Elas continuam com o mesmo caráter sem Cristo, com os mesmos desejos que nunca foram reordenados e recolocados no lugar. Essas pessoas, elas estão dentro da igreja, se achando cristã, mas ela não tem uma vida modificada, transformada e habitada pelo Espírito Santo. Ela está seca. Ela diz ser crente há anos e anos, mas continua sendo arrastada com um caráter imoral há anos e anos.
Quando você volta no passado e percebe, não houve mudança, não houve nada. Parece que ela está falando, Jesus habita em mim, Jesus transforma a minha vida, Jesus mudou o meu passado, Jesus faz novas todas as coisas, mas no dia a dia não tem nada de novo, não tem nada de transformação, não tem nada de mudança. Jesus está conduzindo o coração desses homens a pensar uma coisa: se essa realidade existe uma realidade futura, porque depois de seca, esse ramo, que parece ramo, mas não é, ele será arrancado da videira. E aí sim, o destino dele não é estar junto com o povo de Deus. Ah, pastor, que palavra pesada. Jesus não passa a mão na cabeça, a gente falou isso domingo passado. Jesus está olhando para os olhos dos seus discípulos e dizendo, vocês precisam aprender o que significa de fato permanecer. E quando a gente escuta uma advertência tão forte como essa, a gente precisa aprender que fora de Cristo, irmãos, não há vida. Fora da videira não tem seiva que te conduz ao fruto. Fora de Jesus não tem caminho que te leva a Deus. Fora de Jesus não tem alegria que te sustenta. Fora de Jesus não tem paz verdadeira que só vem do altar do Senhor. Fora de Jesus não tem o descansar, deitar tranquilo na sua cama e saber que Ele está guardando você. Fora de Jesus não tem a tranquilidade, a dependência de passar por muitos e diversos problemas, mas ter a certeza de que Ele sustenta você no meio das piores tempestades da vida. Fora de Jesus, o que sobra é morte. Fora de Jesus, o que sobra é angústia, é aflição, é desespero, é falta de propósito, de sentido, é olhar para a vida de uma forma tão diminuída e pensar que tudo que nós vivemos é correr atrás dos nossos desejos, que está tudo corrompido pelo pecado. Fora de Jesus, o centro da sua vida é você. Fora de Jesus, tudo gira em torno de você. Fora de Jesus, você não precisa mudar nada. Porque mudar para quem? Por que eu preciso ser diferente? Fora de Jesus, é o que você quer, quando você quer. Fora de Jesus, eu não preciso me importar com as pessoas. Eu preciso me amar. E preciso valorizar o meu próprio eu de uma tal forma que eu faça o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Fora de Jesus, irmãos, só existe um abismo profundo e terrível de solidão, destruição e aflição. Jesus está reajustando o coração dos seus discípulos e dizendo, olha para mim, porque eu sou a videira. É de mim que flui a seiva que você precisa para continuar vivo. É de mim que flui a vida que você tenta buscar em outros lugares, mas você nunca vai encontrar. É de mim que flui o sustento maravilhoso que você tanto busca. É de mim e somente de mim. Fora de Cristo não há vida. E é assim que ele começa essa parte dessa fala, convidando a nós a um exame sério e profundo. Eu realmente permaneço em Cristo, irmãos? Ou eu estou próximo, mas não estou nele? Nós estamos nele ou estamos próximos a ele? A minha vida flui a partir dele, ou não, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, e quando dá, sobra espaço e tempo, que é uma coisa que a gente não tem hoje, eu tento enxertar Jesus ali dentro. Jesus está olhando para nós e dizendo nesse comecinho de ano, hoje, nesse domingo, vocês realmente têm permanecido em mim? Vocês estão unidos a mim? Pastor, como saber isso?
Eu confesso para vocês que eu passei minha adolescência num ritmo frenético de leitura bíblica para tentar descobrir exatamente a resposta dessa pergunta. No momento que eu me converti, mais ou menos com 10 anos, 11 anos de idade, a Bíblia se tornou tudo para mim. Eu andava com ela o tempo todo e lia ela o tempo todo. Minha Bíblia era a Bíblia mais rabiscada da igreja. Porque eu queria descobrir de alguma forma como que era possível eu ter certeza de que eu não era alguém que estava próximo, mas que eu era de fato alguém que estava enxertado na videira. Alguém que era ramo, não que era mato. E o meu coração ficava muito angustiado com isso. Porque vocês conhecem adolescente, pré-adolescente. Piscou, pecou, né, gente? A gente é assim, não é? A gente não consegue manter o foco numa coisa na cabeça. De repente, seus pensamentos voam e vão para longe, para lugares que nunca deveriam ir. Suas palavras erram. Você fere, você machuca, você desobedece, você grita quando não deveria gritar, você fica bravo quando não deveria ficar bravo. Você não entende a si mesmo, principalmente nessa época. E a minha angústia era essa. Eu olhava para textos como Mateus 7, 21, 31, eu olhava para esse texto e falava assim, que medo de chegar naquele dia e falar, Senhor, eu cantei por horas no louvor da igreja, eu dei aula para criança, eu estava todo domingo sentado naquele banco, eu não faltava em um culto, e Jesus olhar para mim e falar assim, eu não te conheço não, cara, o que você está fazendo aqui? Essa advertência, ela mexe com a gente. Mas Jesus não está trazendo uma palavra de condenação aqui, Ele está falando para os seus amigos, para os seus discípulos. E a pergunta mais óbvia que conduz o nosso coração a esse texto é, então como que nós sabemos que nós estamos realmente unidos a Cristo? Como que a gente entende que essa permanência manifesta na prática da minha vida, e eu posso sim descansar nela e tranquilizar o meu coração na certeza do que isso significa para mim. E aí, Jesus vem com algo maravilhoso, porque Ele vem nos contar sobre a dinâmica que flui dessa permanência, o contrário do falso discípulo. E olha o que Ele diz no versículo 7 e 8. Ele diz assim, se permanecerem em mim. Ele começou o versículo passado dizendo, se não permanecerem. Agora ele começa dizendo, sim, existe uma outra realidade, uma realidade de permanência, que ele está trabalhando desde o começo da fala do capítulo 15. Existe essa realidade de permanecer, de ser discípulo de verdade, uma realidade de uma relação viva. E essa relação é marcada por meios claros na nossa caminhada. Porque ele diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O primeiro meio claro e evidente de que a permanência é uma realidade na nossa vida, está explícito na fala de Jesus. É quando a palavra de Cristo permanece no discípulo. Quando a palavra do Senhor, ela está na nossa vida. As minhas palavras permanecem em vocês. Numa relação que não é pontual, mas é uma relação inseparável. É uma relação contínua. O tempo verbal aqui, a expressão no original, a forma como Jesus está falando, é uma forma de continuidade. É uma forma de não ser algo pontual, mas ser algo que vai ser assim a sua vida inteira. É como se pudéssemos olhar e entender que ser discípulo é você estar na palavra dele e amar a palavra dele acima de qualquer outra coisa. É você se deliciar com a palavra dele. A palavra dele não é um acessório na sua vida, mas é um meio pela qual a seiva da videira é conduzida até o teu coração. É o meio pelo qual Jesus mesmo disse, vocês são limpos. Se a palavra dele permanece em nós, toda a nossa vida agora começa a ser ressignificada pela palavra dele. Não é o que eu desejo, não é o que eu penso, não é a ideologia que eu defendo, não é a forma
pela qual a cultura está me levando a pensar. O que define quem eu sou e o que eu faço, o que eu falo, para onde eu vou, como eu dirijo os meus passos, o que eu devo fazer ou não é o meu coração, como o mundo grita aí fora. O que define quem eu sou, o que eu falo, o que eu faço e a minha vida, é o que Cristo diz a respeito disso. Enquanto a cultura grita para você se amar, para você se autovalorizar, para você se idolatrar, a palavra do Senhor fala para você olhar para Jesus, colocar o outro acima de você, mesmo que isso seja desagradável, desconfortável, que tenha que anular o seu desejo tão forte de ser você em primeiro lugar. Enquanto a cultura diz, vá, você pode viver a vida que você quiser, o importante é você ser feliz com quem você quiser, da forma que você quiser, a palavra do Senhor coloca um caminho tão claro, tão objetivo, onde nós estamos desfrutando da presença de um Deus Criador que nos direcionou para todas essas coisas. A evidência de alguém que permanece, irmãos, é alguém que decide a contragosto viver aqui, no que Deus quer. E eu digo contragosto, porque isso é uma luta dentro de nós, muitas das vezes. Lendo a Bíblia, começando de novo a leitura anual da Bíblia, a gente se depara com Caim e Abel, né? Se você começou a leitura da Bíblia agora em janeiro, você já deve ter lido Gênesis 4, o texto de Caim e Abel. E se tem um versículo que mexe comigo, logo no começo de Gênesis, é o versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis. Porque a resposta de Deus ali fala assim para aquele homem bravo, porque Deus aceita o sacrifício de Abel, mas não aceita o dele. Deus olha para ele e fala assim, se você fizer o que é correto, não é certo que você será aceito? E no versículo 7 Deus diz assim, deixa eu te contar uma coisa, queridão. O teu pecado está na porta batendo. Tempo todo, o teu desejo vai ser contra você. Cabe a você dominar ele. É por isso que a decisão de caminhar aqui vai ser contra gosto às vezes. Você vai olhar e falar assim, mas pastor, mas é amor é lindo, tudo pode. Não, irmãos. Não é assim que Deus funciona. E quando você começa a girar em torno disso, você precisa olhar para o seu coração e começar a se perguntar, a palavra do Senhor permanece em mim de fato? Será que ela guia minha vida? Será que é ela que me direciona? Será que ela é o instrumento que está limpando o meu ser? Será que é ela que está fazendo a ressignificação de todas as coisas? Na hora que você vai decidir por alguma coisa, qual é a trilha que você segue? Ah, mas eu tirar essa nota aqui, ninguém vai ver. Não vou prejudicar ninguém. Se eu não fizer isso, eu vou perder o emprego. Se eu não falsificar esse documento, eu vou perder o emprego. Você quer andar aqui ou você quer andar de cá? Não, fala que eu não estou a fim de falar com ninguém. E de mentirinhas pequenas a mentiras enormes, você começa a conduzir a sua vida num caminho que é contrário àquilo que Deus é. Eu não vou perdoar ninguém, pastor. Ele que errou, ele que vem atrás de mim. Eu não tenho que aturar ninguém. Enquanto a Bíblia fala, coloque o interesse do seu irmão acima dos seus. Ame como eu amei vocês. Entregue a sua vida, renuncie. A palavra permanece, irmãos. Porque se não permanece, o primeiro momento que você precisa olhar para o teu coração é esse, perguntar, será que eu sou ramo? Ou será que eu só estou próximo? Eu pareço, mas não sou. Do que adianta a gente estar com a Bíblia aberta se o seu coração está longe? Do que adianta a gente estar aqui juntos, lendo e refletindo alguma coisa, se você não está aqui? Você está sentado aqui, mas você não está aqui. Do que adianta você sair por aquela porta dizendo que é cristão, que ama Jesus, mas quando você chega na sua casa, a Bíblia é a última coisa que você pega. Se é que você pega. A Bíblia é a última coisa que você lê. Tem crente que vive 40, 50 anos na igreja. Pede para essa pessoa achar sofonias na Bíblia. Acha aí, irmãozinho, Malaquias, onde está? E essa falta de intimidade com a palavra do Senhor denuncia uma falta de intimidade com aquilo que é a essência de quem nós somos.
Nós queremos ser muito religiosos, mas a palavra de Deus, que é o meio da graça que flui para a nossa vida, ela faz parte do seu dia a dia. Ela tem um ritmo no seu dia a dia. Você conhece, você tem prazer, você ama, você quer aprender mais. Quantas vezes você já leu a Bíblia, meu irmão? Quantas vezes você deliciou da palavra do Senhor, como Davi diz, eu amo a tua palavra. Eu amo descobrir o que ela fala sobre mim. Eu amo descobrir o que ela fala sobre o Senhor. Eu amo descobrir o caminho que o Senhor tem trilhado para mim. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. A primeira coisa que eu fui impactado na minha adolescência quando eu descobri isso é que eu não precisava de me matar para ser algo que eu não era. O que eu precisava fazer é me aproximar dele num relacionamento saudável para ouvir a voz dele. E a partir do momento que eu ouvia aquilo que ele tem para me dizer sobre quem eu sou, a partir de quem ele é, as coisas começaram a ficar mais leves. Porque não fui eu que fui me transformando, foi ele que me transformou. Então, Jesus está dizendo, você quer saber se você permanece em mim? As minhas palavras permanecem em você? E aí ele vem e diz assim, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E se tem uma outra coisa que desde a escola dominical, quando a gente tem 3 aninhos de idade, a gente aprende, é que leia a Bíblia e faça a oração. Já ouviu isso? Faça a oração, faça a oração. Se você é crente velho, você sabe do que eu estou falando. Porque a gente aprende, se tem duas asas desse avião que precisam para ele estar de pé, é você ter a palavra do Senhor de um lado e a oração do outro. Porque isso é relacionamento, não é não? Você escuta o que Deus tem para te dizer e você fala com o Senhor num relacionamento saudável, íntimo, profundo. Jesus está dizendo a evidência da permanência, a evidência disso na vida de alguém é que a palavra permanece no seu coração e na sua vida, é dela que flui tudo que você é. Mas não é só isso, a oração é algo, é totalmente vital para você. Você não vive sem isso. Você não consegue viver a dinâmica do seu dia sem ela, porque você está ligado a Cristo, unido a Cristo, você é ramo dessa videira, e a oração é o meio de graça, por qual também a seiva flui para o teu coração. Você fala com Ele, você ouve Ele, você coloca o teu coração para Ele, você vive uma vida onde habitar a presença de Cristo é a primeira coisa para você. Jesus está dizendo, quando vocês entenderem isso, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. E olha que texto lindo, mas muito mal usado. Porque o irmãozinho vai ler isso aqui e vai falar assim, então Deus vai me dar tudo que eu pedir. Uai, está escrito, não está? Está escrito, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aí você tira essa frase do contexto e usa isso para poder idolatrar seu coração. Tudo que eu quiser, Deus vai me dar. Deus deixa de ser o centro da sua vida e passa a ser um objeto, um gênio da lâmpada que vai dar tudo que você quer. E aí você usa a oração não como um lugar para habitar nesse relacionamento. Você usa a oração como um meio para obter o que você quer. Você é mais utilitarista do que um discípulo. Você só usa a oração quando você precisa. Você só vai pôr o seu joelho no chão quando as coisas já não tem mais jeito. Você já ouviu aquela frase? Agora é só orar. Ah, não tem o que fazer, pastor. É só a oração mesmo. Meu irmão, sempre foi isso. Ah, os médicos falaram que não tem mais jeito, agora é só oração. Ué, quando estava dando um remédio não tinha que ter oração? Quando foi fazer a consulta não tinha que ter oração? Quando fez o exame não tinha que ter oração? Antes de fazer qualquer coisa, não tinha que ter oração. A oração faz parte do que você é, irmão. Não é um meio utilitarista para você ter o que você quer. Mas então o que Jesus está falando aqui, pastor? Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Agora, põe esse texto no contexto e entende o que Jesus está dizendo. Se você permanece na videira e as palavras permanecem em você, a transformação do Espírito está acontecendo na dinâmica do teu coração.
E você agora entende que a sua vontade está sendo alinhada à vontade de Deus. E quando a tua oração flui dos teus lábios, não é para você pedir algo egoísta e idólatra para a tua vida. Quando ela flui do seu lado, é para você ter um relacionamento e uma comunhão com o Pai. Quando a oração flui de você, a sua vontade transformada pelo Espírito te leva a desejar o que Deus quer, a pedir a vontade de Deus, a amar o que Deus ama, a repudiar o que Deus repudia, a você falar com Deus sobre o centro do propósito de Deus. E é por isso que Jesus diz: se você permanece nesse relacionamento, se você habita em mim, se a palavra transforma você, a sua oração, ela está alinhada com a vontade daquele que habita você. E você ora, e você entende que Deus não responde qualquer oração. Não, Deus não responde qualquer oração. Ele responde a oração daquele que permanece e que tem o seu coração na palavra dele. E é por isso que a gente fala, que a gente ora em nome de Jesus. Aí vem a pessoa e fala assim: essa frase é a chave para Deus ouvir você. Se você terminar uma oração e não falar em nome de Jesus, Deus não vai te ouvir. Eu ouvia isso na adolescência também. Eu orava na igreja e falava assim: Deus abençoe e tal, amém. Aí sempre vinha um irmãozinho e falava: você não orou em nome de Jesus, Deus não vai te responder. Mas será que a gente não usa esse em nome de Jesus como se fosse um amuleto para algumas coisas? E a gente nunca entendeu isso? Orar em nome de Jesus é orar como representante de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar alinhado com a vontade de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar como um ramo que permanece na videira, e os seus desejos, os seus afetos, as suas vontades, todas estão sendo tratadas e colocadas no lugar pelo Espírito Santo, através da palavra dele. Isso é orar em nome de Jesus. O objetivo de Jesus aqui é mostrar para aqueles homens que vivessem ele nesse mundo, é conduzir o nosso coração para esse lugar onde devemos habitar. E a evidência disso é que a palavra é central na nossa vida. É ela que nos guia. Que a oração, ela é indispensável. Ela não pode ser dispensada, ela não pode não estar com você e em você. E o resultado tão bonito disso é que ele diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito. E nós falamos que esse fruto não é você ter o que você quer, mas esse fruto é o seu coração, o seu caráter transformado à luz de quem Cristo é. Você está glorificando a Deus à medida que Cristo brilha na tua vida. E você não glorifica a Deus à medida que Cristo não brilha, mas você brilha. Mas você brilha. É bonito ver isso, porque Jesus diz assim: é dessa forma que vocês entenderão, ou mostrarão, ou testemunharão que vocês são os meus discípulos. Irmãos, eu fico preocupado com a religiosidade moderna que nós temos vivido. Porque Jesus está falando e repetindo, falando e repetindo, falando e repetindo, que Ele está nos levando e nos conduzindo a um relacionamento com Ele. Mas muitas vezes você sabe da história de Jesus, mas você não se relaciona com Jesus. Você sabe como uma igreja funciona do começo ao fim, mas você não está em Cristo, mesmo estando aqui dentro do templo. Você diz que é crente, você fala que é cristão, mas qual foi a última vez que você abriu a tua Bíblia, se ajoelhou sozinho no seu quarto e fez disso um ritmo para os seus dias? Talvez as suas metas para 2026 foram muitas: ir para a academia, falar alguma língua estrangeira, guardar um pouco de dinheiro para fazer uma viagem, casar. Ai, dessa vez sai, pastor.
Sabe, talvez as suas metas foram muitas. Mas será que no meio das suas metas, lá no seu caderninho, está escrito alguma coisa como permanecer? Estar nele e fazer da minha prioridade todos os dias, antes de qualquer outra coisa, habitar na presença de Jesus. Você tem lido a Bíblia na sua casa, irmão? Você tem vindo aqui para aprender da Bíblia? Você tem vindo aqui para abrir esse livro e falar assim, o que Deus quer falar comigo, me ensinar? Você tem usado a oração como instrumento para ter o que você quer? Ou você tem feito da oração como esse lugar da presença do Pai no seu coração? Um lugar tranquilo para onde você vai? E que às vezes você fica até constrangido, porque você quer pedir tanta coisa, mas a hora que você cai na realidade do que está acontecendo ali, você não pede nada. Você fala, Senhor, tudo que eu falar aqui, a sua palavra já prometeu que vai acontecer, eu vou ficar numa ladainha aqui à toa. Eu quero é habitar nesse lugar. Eu quero é descansar no Senhor. E ao invés de pedir, você começa a agradecer. Você começa a descansar, você começa a se aliviar. Existem muitas pessoas que estão passando crises e mais crises, irmãos. E precisam ser tratadas, precisam na terapia, precisam no psicólogo, eu entendo isso, precisam no psiquiatra, tomar um remédio, eu entendo isso. Mas senta de frente com um psiquiatra que ele vai perguntar para você como anda a sua religião, como anda a sua vida espiritual, como anda a sua conexão com Deus. Porque mesmo que ele não crê em Jesus, ele sabe que isso é imprescindível para a sua vida. Mas você não busca isso da forma como deveria buscar. Jesus está dizendo, se você é meu discípulo, é assim que nós somos conhecidos. Você quer saber se você está ligado à videira, querido? Olha para a tua vida de leitura da Bíblia e o que você sente a respeito dela. Olha para a sua vida de oração e como você usa, ou vive, melhor dizendo, essa realidade nos seus dias. Se isso for a última coisa, ou a menor coisa da sua vida, você precisa reavaliar para quem você está vivendo. Para quem você está vivendo. E é tão bonito esse texto, porque Jesus dá parâmetros lindos para a gente entender de onde ele está tirando isso. Porque a origem que sustenta a nossa permanência não é o nosso amor para com Ele, nem o que eu sinto ou o que eu desejo. Você não está com vontade de orar todo dia, você não está com vontade de ler a Bíblia todo dia, você não quer às vezes. Mas o que nos sustenta não é o de nós para Ele, mas é o que vem dEle para nós. Ele diz assim, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Então permaneçam onde? No meu amor. Permaneçam nesse lugar. Essa é a certeza inabalável que eu tenho para que os seus pés estejam firmes e sólidos e para que você não vacile, para que você saiba onde você está e o que você está fazendo e para onde você está indo. Permaneçam no que eu fiz, na minha obra, na minha entrega, na minha renúncia, na minha presença. Eu fui atrás de vocês porque eu amo vocês, permaneçam nesse lugar. Jesus está dizendo, como o Pai me ama, eu amei vocês. Jesus está olhando o amor de Deus Pai para o Deus Filho, na relação trinitária que existe, perfeita entre eles. E está dizendo, é este amor que eu tenho, da mesma medida, da mesma forma, para cada um de vocês, permaneçam no meu amor. E Paulo traduziu isso sobre esse amor de uma forma tão bonita em Romanos, dizendo assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer permanecer? Para de olhar para você e olha para quem? Para Jesus, para o amor dEle, para a verdade dEle. E Ele volta e repete, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Permaneço, permaneço, permaneçam, habitem nessa realidade. Quando você se sentir sozinho, não olha para o seu coração, olha para o amor de Jesus. Quando você estiver angustiado, Ele está dizendo, olha para mim, olha para quem eu sou, olha para o quanto eu te amo, a ponto de se entregar na cruz do Calvário, morrer por você no seu lugar e salvar você da condição de pecador. Olha para o que eu fiz, olha por esse amor que é encarnado, olha para esse amor que é real, olha para esse amor que é sacrificial, olha para esse amor que não muda, olha para esse amor que é um lugar onde nada pode te tirar daí, olha para esse amor que é permanente, que é contínuo, olha para Jesus, irmãos. E aí sim, quando você entender que esse é um ambiente que você vive com tranquilidade, você vai ter o Salmo como uma realidade na sua vida. Em paz me deito, e eu me descanso, eu durmo, eu me deleito, eu consigo fechar os meus olhos e ter tranquilidade. Sabe por quê? Porque eu estou no centro do amor de um Pai que me escolheu na eternidade. Sabe como você ter certeza se você é ramo e está ligado à videira? É quando você habita esse amor, e é esse amor que tranquiliza o teu coração para os seus dias. É quando você percebe que não é você, não é sobre você o que você quer e os seus desejos, é sobre Ele, o que Ele fez e continua fazendo na minha vida e na minha história. É olhar para Jesus nesse ambiente de amor tão lindo que Ele nos proporciona. E esse texto termina nos mostrando um resultado maravilhoso. Ele diz assim: tenho-lhe dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Sabe qual é o resultado disso tudo? Eu entendi que permanecer é habitar em Cristo, depender dEle, é entender que a minha vida não sou eu, mas é Ele. O fruto disso é a transformação do meu caráter à imagem do que Ele é. E como que isso se torna evidente que eu sou discípulo? Quando eu amo estar com Ele na palavra e na oração. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é uma alegria completa que vem de Deus para o nosso coração. E não é a sua alegria, é a alegria de Jesus em você. Porque a sua alegria, quando começar a chover, você emburra. A sua alegria, quando alguém falar qualquer coisa com o nariz meio torto para o teu lado, você emburra. A tua alegria, se alguém gritar com você ou for mal educado com você emburra. A tua alegria passa. A tua alegria, ela é limitada. A tua alegria, quando as coisas não estão bem, ela não está presente. A tua alegria, ela se desfaz, ela se desmonta, ela se desmancha numa velocidade absurda. Basta você não ter o que você quer e a tua alegria vai embora. Basta estar um pouquinho difícil e a tua alegria vai embora. Jesus está preparando os seus discípulos para viver alguma coisa muito difícil pelos próximos dias. A cruz estava ali na frente dele e ele está dizendo uma coisa: vocês não podem se basear na sua alegria, mas o resultado da permanência é uma alegria que vem de mim para vocês. É uma satisfação, um sentido, um propósito que redefine a sua vida. A palavra aqui é uma satisfação plena que traz absolutamente a completude do significado do que você é, a partir do que Deus é. Quando você permanece, a alegria que habita o teu coração, ela não é pautada nas circunstâncias, mas a alegria que habita o teu coração, ela é pautada na videira, que nunca muda, que é real e que transforma a nossa vida. Paulo aprendeu isso e disse assim: eu aprendi
a estar contente em qualquer situação, seja na fartura ou seja na escassez, seja na abundância ou seja no pouco, no muito, em qualquer lugar, preso ou livre. Eu aprendi a ser alegre, porque a minha alegria não está nas circunstâncias, minha alegria está em Cristo. Como que Paulo fez isso? Porque ele aprendeu a permanecer. E qual é a evidência na vida de Paulo, como um exemplo que podemos tomar? Paulo era um homem que respirava a mensagem do Evangelho e a palavra do Senhor. Ele vivia a partir disso e para isso. E a vida de oração de Paulo era constante, porque ele habitava em Jesus. É para esse lugar que Ele está te chamando essa manhã. É para esse lugar. Então você precisa pensar pelo menos 4 coisas para você levar para casa. A primeira delas é: minha vida cristã é marcada por permanência ou apenas por proximidade? Você está em Cristo ou você só está aqui, no templo? Uma segunda reflexão importante é que é a pergunta básica: de que forma a palavra de Cristo tem de fato permanecido em mim? O que ela fala me transforma, minhas decisões, meus desejos, a minha oração, tudo isso é moldado pela vontade e a palavra do Senhor? Pensa aí no seu coração. Que tipo de fruto tem sido visível na minha vida? Ou será que eu sou um ramo seco que não produz nada? Estou à igreja há anos, mas continuo a mesma pessoa. Será que as pessoas ao meu redor percebem a transformação do meu caráter, o amor, a obediência, o testemunho que glorifica ao Pai? E por fim, irmãos, onde eu tenho buscado a minha alegria de fato? Na comunhão com Cristo ou em inúmeras fontes alternativas que existem aí fora? Porque quando você não tem Cristo, você começa a buscar isso em outros lugares. Quando eu vi que o primeiro domingo do ano era esse texto e essa mensagem, eu comecei a pensar em 2026. Por quê, Senhor? Por que o Senhor quer falar isso para a igreja? Como os irmãos aqui sabem, diferente de algumas outras realidades, a gente está seguindo uma sequência. Então não sou eu que vou lá e escolho um texto, um tema e trago aqui, a gente está seguindo a sequência. Por que Deus trouxe essa mensagem hoje? No primeiro domingo do ano. Eu comecei a pensar como esse ano de 2026 vai ser agitado, irmãos. Nós temos pela frente muitos feriados, vários deles prolongados, e o descanso que deveria ser o contemplar o que Deus é na nossa vida, o presente de Deus do 7º dia de Gênesis, pode se tornar um meio egoísta de idolatria na tua vida, que você troca Deus pelo entretenimento. Eu pensei mais e falei assim, 2026 tem Copa do Mundo. E aí a gente vai imergir nesse mundo como a gente faz de 4 em 4 anos, e não tem nada de errado nisso, tá, irmãos? Muito pelo contrário. Mas a gente não pode confundir a Copa do Mundo ou qualquer outro meio de entretenimento com distração que nos leve para longe de Jesus. Assista o jogo, mas lembra que você é discípulo no meio dele. Esse ano é ano eleitoral. Esse ano vai trazer de volta para a boca do povo, para a mesa das casas, as brigas familiares, a polarização ideológica. Vai trazer de volta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou desse lado, eu sou daquele lado. E todos os lados parece que tem razão. Todo mundo quer brigar e levantar e dizer, eu estou certo, você está errado. Esse ano reserva momentos tensos para a gente. E a gente tem que voltar para Jesus e entender que não é sobre o que você acha ou deixa de achar, pensa, estudou, conhece, sobre o partido que você gosta, mas é sobre quem Ele é na tua vida, independente disso. Esse ano é um ano que pode vir recheado de instabilidade política,
de estabilidade econômica, e a gente não sabe o que nos reserva. A gente começou o ano com o Trump invadindo a Venezuela. O que vai virar isso? Não sei. Tem especulação por todos os lados. Mas o mais importante é o convite que Jesus está fazendo para o teu coração. Esse ano pode ser muito agitado. Eu, e somente eu, sou a fonte da estabilidade, da alegria da tua vida. Por isso, permaneçam em mim. E uma das formas mais lindas de vivermos isso é poder sentar nessa mesa, juntos, como igreja. Você pode fechar os seus olhos?